Boa noite, meu povo. Boa noite, vamos se entrando, vamos se achegando. Vamos puxar a cadeira. Vamos se achegando aqui. Já coloquei para gravar aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. E aí, como é que vocês estão depois da aula de ontem? Me contem, quero saber como é que vocês estão depois da aula de ontem. Bom, gente, hoje a aula vai ser rápida, vai ser realmente para a gente falar sobre o sistema, tá? Lembrando que a gente dá um tempinho aí para o resto do pessoal entrar para não perder. Então, para vocês que estão aqui e não estão no grupo de WhatsApp, a minha equipe vai mandar aqui, ó, o link do grupo de WhatsApp, porque as gravações da aula serão dadas por lá, tá bom? Tá com a cabeça fritando, né? Depois da aula de ontem. Nós tivemos alguns comentários no grupo falando: Meu Deus do céu, não imaginava, né? Algumas pessoas eu consegui falar ali no WhatsApp, no privado, consegui conversar com vocês, tirar algumas dúvidas que vocês estavam tendo fora. Então, eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer coisa, vocês me chamam lá, tá? Que eu estou à disposição. Vamos esperar aqui mais 3 minutinhos. Ó, o link do WhatsApp tá aí, pessoal. Então, por favor, entrem. Entrem no grupo, porque todas as gravações das aulas serão transmitidas por lá, tá bom? Então é importante que todo mundo esteja aí no grupo, para ninguém ficar sem conteúdo, porque depois da aula de ontem, que a gente conseguiu abrir aqui a nossa mente, entendemos que não basta vender por vender, a gente precisa entender o nosso lucro, então nada como reassistir a aula, né, pela segunda vez. Vamos esperar mais um minutinho aqui para o pessoal entrar, né? Se vocês tiverem alguma dúvida também com quem eu não falei no WhatsApp, fique à vontade aqui de me questionar, tá bom? A ideia de hoje é a gente falar realmente sobre os cadastros dos sistemas, então a gente tem alguns combinados. E são os mesmos combinados de ontem. Quais são os combinados? Por favor, mantenham o seu microfone mutado para não atrapalhar a gente aqui, tá bom? Deixa a rede social de lado, WhatsApp, Instagram, porque vai ser bem rápido, a integração é com um clique. E o segundo combinado é precisa estar cadastrado no sistema. Se você não está cadastrado no sistema, vai ser difícil você acompanhar, tá? Tem um link de cadastro no sistema para você efetuar a sua conta grátis. Vou pedir para as meninas colocarem aqui também no chat o link da página. Então, faça seu cadastro do sistema, tá? Me sinalize aqui se você conseguiu entrar, se foi feito, se não. Isso é importante, tá? Sinalizar para que a gente consiga iniciar aqui essa parte de cadastro, tá? Lembrando que o sistema ele faz a API com o Mercado Livre, Shopee, Kawaii. Então, eu habilitei para todo mundo que cadastrou lá no sistema Mercado Livre e Shopee, tá? Um outro ponto que é importante para a gente iniciar o cadastro. O cadastro deve ser feito com o usuário master. Então, o usuário de subconta não autoriza por conta da API de segurança, tá? Kabum não faz. Não faz integração, Ana. Por enquanto, tá? Por enquanto. A gente então precisa estar com o usuário master, porque virá código, virá toda a parte de segurança do Mercado Livre, então vai código por e-mail, vai código por WhatsApp na Shopee, então só o usuário master é que consegue fazer essa integração por nível de segurança, tá? O sistema ele é todo de acordo com a lei de proteção de dados, então ele tem toda uma parte de segurança de informações, tá? Tanto que às vezes é difícil a gente fazer algumas integrações, porque a próprio marketplace pede para a gente uma gama de documentação. Então a gente envia e espera ali eles darem a devolutiva. Então, para todo mundo que está aqui, precisa estar cadastrado no sistema, tá?
Eu preciso que vocês me deem um ok aqui. Tá todo mundo cadastrado no sistema para a gente fazer essa aula? Me dá um ok, me manda um joinha aqui falando, toma, manda um joinha para mim. Tá todo mundo cadastrado? Não cadastrou, Ana? Cadê? Ali, ó, tem um link em cima aí no chat, Ana, para você. Cadastra no sistema. Cadastra aí, para fazer certinho. Cadastrou, Carol? Obrigada. Vamos esperar a Ana aqui cadastrar. É importante a gente fazer isso juntos, tá? Porque se vocês tiverem algumas dúvidas, a gente já resolve agora, tá? Para quem me conhece, eu gosto de resolver muitas coisas no agora. Então, vamos esperar mais um pouquinho aqui a Ana. Mais alguém que não cadastrou no sistema, gente? Não? Bom, beleza. Primeiro passo, então, é a gente cadastrar no sistema, tá? Segundo passo. Lembra que a gente conversou no combinado na aula anterior, tem uma caneta e papel? Então, anotem, tá? Segundo passo, a gente precisa ter, é rápido mesmo. A gente precisa ter é, a nossa base de dados. O que é a base de dados? É eu pegar o meu SKU, tá? Meu produto ele tem aquele código interno, lembra o SKU, e eu ter custo do meu produto por SKU. Então eu preciso ter essa base de dados em mãos, tá? É o primeiro ponto. Segundo ponto que eu preciso ter para cadastrar as coisas no sistema, eu preciso saber meu imposto, a minha alíquota. Preciso lá conversar com o meu contador, falar: Oi, meu querido, tudo bem? Qual que é a minha alíquota referente ao mês de junho, mês 6? Porque a nossa alíquota a gente trabalha sempre retroativa, tá? Então, esse mês a gente utiliza do mês 6. Quando for agosto, a gente atualiza a do mês 7 e utiliza a do mês 7 em agosto também, tá? Então, base de dados, custo por SKU. Segundo ponto é alíquota, tá? Não apareceu aqui para mim ainda, Ana, o seu. Se você tiver dificuldade, Ana, manda lá no grupo a sua dúvida que o pessoal ajuda o cadastro, tá? Terceiro ponto, eu preciso saber qual o valor que eu pago do meu Flex. Sabe o Flex, aquela logística que é no mesmo dia? Eu preciso saber o meu valor, tá? Então, são esses três pontos que a gente precisa ter para cadastro, certo? Tá todo mundo aqui comigo? A gente pode então iniciar. Ok? Joinha, 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 manda um joinha, gente, manda um ok para mim. Ana, acabei de fazer, deixa eu achar você aqui, Ana. Habilitar você aqui para a gente fazer. Beleza, encontrei você, peraí que eu já vou habilitar você agora. Habilitar você aqui agora para que você consiga acompanhar. Ó, Ana, vê se já apareceu aí, habilitado para você. Perfeito, habilitado. Apareceu? Atualiza que vai aparecer aí as coisas para você. Tá? Eu fiz um usuário aqui para a gente fazer essa aula, então vamos lá, vou apresentar minha tela, tá? Equipe, por favor, se aparecer alguma coisa no chat, me pontuem, que eu não estou enxergando. Vou colocar eu aqui do ladinho. Perfeito. Ó, então tá todo mundo vendo minha tela, eu tô aqui no meu sistema aqui da Wise, que é esse aqui, ó. Tô aqui no meu sistema. Então, a primeira parte que eu vou fazer, eu vou vir aqui em integrações no menu à esquerda. Tá? E eu vou cadastrar o Mercado Livre. O Mercado Livre, ele exige que eu esteja no mesmo Google da minha loja. Então, se eu estiver no Google diferente, eu não vou conseguir cadastrar. Eu preciso estar no mesmo Google. Então, eu venho conectar conta, tá? Eu estou no Google aqui, tá? De um cliente meu, e aqui eu vou colocar os dados que eu tenho do meu Mercado Livre. Como eu não tenho o meu usuário master dos meus clientes, só tenho subconta, esse aqui não vai dar esse cadastro, tá? Então eu venho, coloco aqui o e-mail, coloco a senha e vou no continuar. Somente isso, gente. Acabou.
Se eu tiver no Google de um outro CNPJ e eu cadastrar o CNPJ num, no outro, eu tenho que tomar cuidado com isso, tá? Então, eu sempre tenho que cadastrar o Google certo, digamos, tem que estar no Google certo para cadastrar o CNPJ certo, ok? A Shopee é a mesma coisa. Eu venho aqui em conectar conta, é bem rápido, gente. Eu falei para vocês que a aula seria rápido, porque vou colocar aqui Brasil, ó, tá vendo? Brasil, vou colocar o e-mail, vou colocar a senha. E a Shopee, ela vai pedir um código, tá? A Shopee, ela vai pedir um código por telefone, tá bom? A Ana perguntou aqui, ó, no caso, eu sou uma agência de BPO, eu tenho que solicitar o cliente. Sim, você tem que solicitar para ele. Só realmente a pessoa que tem o usuário master que vai conseguir autorizar, tá? É sistema de segurança. Vai ter que pedir para ele e você pode acompanhar ele ali, né, na call se ele tiver alguma dúvida. É só vir aqui em integrações, conectar conta, seguir ali, continuar, colocar senha e e-mail. Shopee é a mesma coisa. Colocar senha e e-mail, continuar. Acabou, é só o que seu cliente vai fazer, tá bom? Depois que eu conectei as contas aqui, ele vai rodar. Eu vou vir aqui em configurações, tá? Tá todo mundo conectando as contas agora? Como é que tá sendo aí? Avanço mais um ou espero vocês? Deixa eu voltar aqui pro. Quais são os marketplaces? É Mercado Livre e Shopee, tá? Inicia pelo Mercado Livre e Shopee, Ana. Mercado Livre e Shopee. Se o seu cliente tem mais, começa pelo Mercado Livre e Shopee, faça o teste, vê se é isso que você espera, que você consiga atender seu cliente, e aí depois você me manda as mensagens e a gente vai conectando o resto, tá bom? Todo mundo conectou Mercado Livre e Shopee? Posso avançar? Vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Manda um ok aí que eu posso avançar, gente. Não. Então eu posso avançar. Voltando. Eu venho aqui em configurações, tá? E eu tenho que configurar primeiro o custo de SKU e frete e imposto. Quando eu clico no custo de SKU, eu tenho um modelinho que eu posso importar via planilha. Então, eu vou baixar esse modelo para eu fazer a importação. E olha só como esse modelo, ele é simplesinho, tá? Vou baixar ele aqui para vocês verem em Excel. Então, a única coisa que eu preciso colocar no modelo é o SKU, o nome do SKU, né? E o custo do produto aqui, ó. É o custo do produto, tá vendo? Não preciso colocar negativo, tá? Eu só coloco os valores e coloco aqui o SKU. O Crisley perguntou: não tenho clientes desse nicho, consigo avançar? Aqui nesse caso, esse sistema somente é para e-commerce. Depois você fala comigo, Crisley, quais são os clientes que você atende, tá? Para ver se eu consigo te ajudar, tá bom? Aqui, então, eu coloco o meu SKU, então eu vou copiar e colar na base que eu tiver, e aqui eu coloco o custo do meu produto, tá? Coloquei meu SKU, o custo do meu produto, eu vou salvar esse arquivo. Na hora que eu salvo, eu vou fazer a importação. Então, eu venho aqui em importar CMV, vou escolher aqui o meu ficheiro, vou fazer a importação e vou escolher qual CNPJ que eu vou cadastrar essa base de dados. Claro que aqui eu só cadastrei um CNPJ apenas, que está faltando um N, tá, gente? Erro de digitação. Mas eu vou cadastrar um CNPJ apenas. E vou fazer a importação. Pronto. Ele importou, né? Ah, um exemplo, eu coloquei esse SKU errado. Eu venho aqui no lapisinho, ó. Eu consigo editar, opa, para colocar outro valor. Então, eu posso colocar 124,50, por exemplo. E eu posso procurar o SKU. Às vezes, eu quero procurar um SKU, tenho alguns SKUs extenso. Eu posso procurar o SKU aqui, eu encontrar e eu posso editar, tá? E se eu quiser também, eu posso exportar esse SKU, todos os SKUs que eu cadastrei aqui, eu consigo exportar e verificar se houve alguma mudança ou não houve alguma mudança
referente à precificação, certo? Então, eu já fiz a minha integração aqui com o Mercado Livre, já fiz a minha integração com a Shopee, vou vir em configuração, vou fazer aqui, inserir a minha base de dados, a minha planilha, que eu tenho, que é SKU e custo. Vou baixar o modelo dessa planilha, vou preencher essa planilha no meu computador e depois eu vou fazer a importação dela de volta aqui para o sistema, certo? Segunda configuração, eu tenho que cadastrar. Lembra que a gente falou sobre a alíquota? Aqui eu escolho a loja que eu quero cadastrar, o CNPJ que eu quero cadastrar, e eu vou cadastrar meu imposto. Então, eu venho aqui adicionar imposto, vou selecionar o Marketplace. Ah, eu quero cadastrar do Mercado Livre, por exemplo. Vou selecionar o mês que eu quero e vou falar: minha alíquota é 9,86%, tá? E aqui eu coloco a minha base tributável. No caso, o Mercado Livre, eu faço 100% de nota. Lembra que a gente tinha comentado ontem sobre que algumas pessoas fazem minha nota, que não somos nós, né, no caso? Então, aqui eu tiro 100% de nota, eu salvo. Salvei. Vou adicionar da Shopee, então. Então, eu venho adicionar imposto, vou selecionar Shopee, venho para o mês de junho, vou colocar 9,86, mas a Shopee, por incrível que pareça, eu emito 40% de nota. Então, eu coloco 40 e vou salvar. Pronto. Ó, base tributável 40 a 100 e eu já tenho o mês aqui, ó. Aqui eu também posso visualizar dessa forma quando tiver mais que um CNPJ. Errei o valor, venho aqui na edição, ajusto a edição que eu quero, então não é 40, é 45, tá? Ah, coloquei a mais, é só eu excluir, que eu excluo, tá? Esse aqui de baixo é o flex. O flex é aquela logística que a gente faz diariamente. Então, é um valor que a gente paga terceirizado, né, por uma logística. Então, eu venho aqui, ó, vou adicionar o meu frete. Mesma coisa, vou selecionar qual marketplace, porque a Shopee ela cobra R$ 8, o Mercado Livre, dependendo, é a partir de 11,90, né? Então, eu vou colocar Shopee aqui, por exemplo, vou colocar o mês de junho e me cobra R$ 8 de flex. Já o Mercado Livre, vou adicionar aqui, ó, Mercado Livre, no mês de junho, ele me cobra 11,90 e vou salvar aqui, tá? Prontinho. Então, eu já conectei as minhas contas, que são aqui, ó, Mercado Livre e Shopee. Eu já cadastrei os meus SKUs e eu já cadastrei o meu imposto e o meu flex, tá? Depois disso, eu vou voltar lá para o meu Dash. Mas antes eu quero saber se vocês estão entendendo. Vocês viram que aqui é uma aula bem prática, tá? E aí, vocês estão entendendo? No caso do cliente ser lucro real, coloca a alíquota média. Sim, coloca a alíquota média. Tem que só verificar se ele paga de FAO, se ele não paga de FAO. E aí a gente tem um botão que a gente libera o de FAO por estado, tá? Beleza? Tudo bem até aqui? Então, voltamos. Aí eu venho aqui para o meu Dash, tá? Na hora que eu venho para o meu Dash, eu tenho todas aquelas visualizações que a gente tinha comentado. Então, eu tenho, aqui no caso, o meu plano, ele só tem a loja Marketplace. Deixa eu abrir aqui o meu plano, que eu não deixei aberto um momentinho. Vou abrir aqui o meu plano para vocês entenderem que ele está habilitado tudo. Perfeito. Ó, então aqui eu tenho o meu plano, né, que a gente conversou ontem. Então, na hora que eu habilito o meu plano, ele vai ter no menu à esquerda aqui, ele vai ter todos os meus dashes, tá? Na hora que eu for pegar um dash, o que que eu tenho que entender? Vou pegar só o mercado para vocês entenderem. Tá vendo que tá azulzinho aqui a bolinha? Significa que ele já teve uma posso falar um termo chulo aqui, tá? Mas ele já teve uma pré-puxada. Ele já conseguiu puxar as informações já uma vez. Quando você vê que ele tá vermelhinho, ele nunca puxou as informações. Quando ele fica amarelinho, tá? Quando ele fica amarelinho, significa
que ele está no online ali da plataforma. Ele não puxou, mas ele está em conexão e integração. Então, quando a gente faz a primeira filtragem aqui, por exemplo, de junho, ele demora cerca aí mais ou menos de 20, 30 minutos para ele puxar todos os valores corretamente, tá? Então, vocês vão sentir que cada vez que você filtrar, ele vai dar um valor diferente. E isso é normal, porque é a primeira integração. E isso deve ser feito. Então, fiz todas as minhas integrações, voltando no exemplo, fiz as minhas integrações dos marketplace, configurei meu custo, configurei meu frete, meu imposto, tá? Aí sim eu venho para o Dash. E aí no Dash eu vou deixar rodar um pouquinho. Então, se eu sou BPO financeiro e eu tenho uma reunião, é legal eu fazer isso aqui um dia antes, na reunião eu só atualizar, para ele não demorar, tá? Qual que é o prazo de atualização? O prazo de atualização é até 1 minuto. Então, ele vai demorar cerca de 1 minuto, gente. Não mais que isso. Eu sei que pode parecer um tempo gigante para quem trabalha no e-commerce, mas aí é o tempo de você respirar. Então, deixa rodar, vai tomar um café, vai no banheiro, tá? É só 60 segundos, é só 1 minutinho. E aí ele trabalha com isso. A mesma coisa vai acontecer no dash da plataforma. Então, eu venho aqui nas plataformas, puxo uma de cada vez, que é o que eu aconselho vocês. Puxo uma de cada vez no mês que eu quero, eu filtro, espero carregar, depois puxo a outra e assim vai. A primeira vez, lembrando, ela sempre vai dar uma demorada para trazer todas as informações que você precisa, tá? A mesma coisa é a publicidade. Então, eu vou entrar em todos os dashes que eu tenho e eu vou puxando. Então, eu vou puxar o dash aqui da publicidade. Cadê junho? Junho. Deixa eu ver se ele vai puxar. Ó, vou puxar o dash aqui da publicidade e vou deixar rodando, tá? A publicidade, ela atualiza mais vezes do que o dash. O dash, ele atualiza conforme eu aperto filtrar. A publicidade, ela tem uma atualização mais automática. Tá? Então ela pode ser que durante que você esteja vendo aqui, ela dá uma atualizada na página sozinha, tá bom? Por conta dos números. Então a publicidade aqui, ó, é a mesma coisa. Na hora que eu puxar a primeira vez, os números vão estar trazendo todas essas informações, tá bom? Tudo bem até aqui? Todo mundo tá me acompanhando? Ah, então beleza. Cadastrei tudo, coloquei tudo aqui no meu sistema que eu preciso. Maísa, filtrei as datas, está puxando tudo. Aparentemente aqui está correto. E agora, o que eu faço? Você vai lá na primeira visão. Qual que é a visão? Você vai na visão de plataforma. Você vai selecionar uma plataforma, vai selecionar um mês e você vai verificar se as informações estão batendo. Isso aqui é praxe. Então, eu verifico quais informações. O meu preço de custo, eu venho aqui, ó, nessa planilhinha, ó, eu vou verificando, ó. Ah, preço de custo tá certo. Ah, o meu imposto tá certo. Ah, eu coloquei o ID da venda lá no Mercado Livre e também deu certo. Tá tudo certo. Então, tá tudo certo, fez, né, significa que fez a integração corretamente. E aí você pode ficar tranquila. Faz isso só em 3 vendas, tá? Não precisa ser mais que isso. Mas toda vez que você olhar que a sua margem está negativa, é importante você revisar todos os dados, tá? Então, se no marketplace não tem margem negativa, eu vou pegar um outro aqui. Só para a gente ver a margem negativa. Então, eu venho, eu estou batendo aqui, pô, deu margem negativa. Se deu margem negativa, vale a pena eu entender se às vezes eu coloquei meu custo errado, digitei errado, às vezes um dígito, que nem aquele CPJ, faltou um N, né? Então, às vezes, um errinho meu faz uma total diferença na minha margem. Então, eu preciso entender se eu cadastrei tudo corretamente, se a plataforma me deu corretamente o valor, né, para eu fazer minha análise, tá? Então, tá tudo certo, fiz isso em 3 vendas, pô, puxou tudo, tá beleza. Então, aí sim eu posso iniciar a minha análise que a gente conversou ontem, tá? Iniciando a análise sempre pelas plataformas, tá? É sempre importante olhar plataforma, depois CNPJ. Então, plataforma, CNPJ, aí eu venho para o ADS, tá? É esse o caminho que eu tenho que fazer sempre
quando eu faço análise da minha empresa. Então, eu sempre vou analisar o marketplace por marketplace, depois eu vou analisar meu grupo de CNPJ, e depois eu venho e analiso aqui a minha publicidade, tá? Sempre é esse caminho. Depois da minha publicidade, aí eu venho sim para minha nota fiscal e repasse. Não, que ela se encontra aqui. E aí eu sei mais ou menos o quanto que eu tenho de repasse retido que a plataforma não me passou. É essa a ideia. Nota fiscal e repasse é só uma ideia de previsibilidade de receita e saber se realmente a venda eu tenho nota fiscal e eu ter a rastreabilidade da minha venda de acordo com o mercado pago. É essa a ideia. A análise daqui é eu saber se a plataforma me passou corretamente. É essa análise, tá? Análise de lucratividade que a gente fala é na plataformas e são nas lojas. É aqui que eu analiso a minha lucratividade, tá? Ó, é aqui que eu analiso, tá? Perfeito, gente. Alguma dúvida até aqui? Deixa eu voltar aqui para vocês. Alguma dúvida? Todo mundo está acompanhando? Todo mundo está entendendo como funciona? Bom, perfeito. Alguém aqui tem mais alguma dúvida para colocar aqui, ó? Fale agora. Não? Tudo certo? Tá bom, Ana. Perfeito. Tá bom. Tá. Me chama então que a gente vai alinhando, a gente vai conversando, tá? Não tem importância. O grupo tá lá pra gente tirar as dúvidas. Se eu ver que a sua dúvida é em comum, eu também vou jogar lá no grupo, tá? Se vocês tiverem dúvida durante o uso, também podem me chamar, meu número tá lá. Estejam à vontade, tá? Referente a isso. Esse sistema ele foi criado realmente para gestão. Então, é uma gestão financeira ali no seu e-commerce, tá? Lembrando, ô, Ana e Cris, de que ele faz realmente integração com Conta Azul, tá bom? Então, isso aí é um dos pontos também que a gente pode ir avançando. Ele tem um DRE gerencial lá, tá? Em tempo real, com Conta Azul. Isso, o pessoal vai enviar lá no grupo a gravação de ontem, tá? Essa aula é a mais rápida, é somente para ensinar vocês a cadastrar. Como eu falei, é muito rápido, é com clique, é fácil, é didático, tá, gente? E eu espero ter ajudado vocês da melhor forma possível. Estou à disposição de vocês, tá? Em tudo que vocês precisarem, que vocês utilizem esse sistema muito. Manda uma pergunta. Conseguimos configurar as ofertas pelo Dash do tipo colocando o mínimo que queremos? Não, não consegue, Matheus. Esse sistema é um sistema de gestão financeira. Não entra nessa parte de oferta. Um sistema que você vai realmente ter isso, se eu não me engano, acho que é o Upseller, que você consegue cadastrar as promoções, tá? Se eu não me engano. Mas eu vou dar uma confirmada para você. Inclusive, gente, para quem está no e-commerce e não tem um sistema de cadastro de estoque ou precisa mudar de sistema, eu tenho um cupom de desconto do Upseller, tá? Acho que vou pedir para as meninas colocarem aqui no chat também o cupom de desconto do Upseller para vocês, tá bom? Para vocês utilizarem, façam um teste também, porque o Upseller é um sistema muito bom. E ele está dentro do e-commerce, ele configura todas as lojas junto, tá? Eu gosto bastante do upsell. Entendi porque eu tô vendo isso aí, realmente as ofertas estão muito. Toma mesmo, toma mesmo. Porque se você perde, né, é uma semana. Perfeito, Crisley. Então conhece esse universo, porque quem tá no e-commerce é porque gosta, tá? Eu, particularmente, gosto bastante. Aqui deve ter gente, né, Laís, que também gosta de e-commerce, tá? É isso então, gente. Eu desejo para vocês uma ótima noite, tá? Se o pessoal não colocar aqui o do link do Upseller, a gente coloca lá no grupo para vocês, tá? É, de nada, Ana, que isso. Eu que agradeço. Boa noite. Nós iremos depois, futuramente, tá? De nada, Matheus, eu que agradeço. Nós iremos depois, futuramente, fazer um sorteio
de um ingresso por uma Experience lá no Instagram. Então, fiquem de olho no Instagram. Para quem não me segue no Instagram, meu nome é Marisa Rubinho, tá bom? Então, estejam atentos lá, tá? É isso, uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus, boas vendas e bora ganhar dinheiro nesse e-commerce. Chega de vender por vender. Tchau, tchau, gente.